Olá! Nós sabemos que todas as pessoas podem ser belas, independente de suas características pessoais. Mas a ciência pode dar uma ajudinha a partir da pesquisa e das práticas existentes, especialmente no mundo da odontologia. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, começando com Elken Rivaldo, que tem graduação em odontologia e doutorado em gerontologia biomédica e é docente do programa de pós-graduação de odontologia da Ulbra e pesquisa temas como prótese e implante e envelhecimento. Seja muito bem-vinda, professora Elken. Também quero dar as boas-vindas para Vanessa Rossi, que tem graduação e mestrado em odontologia, é docente do curso de odonto da Ulbra e pesquisa temas como periodontia e implantodontia. Seja muito bem-vinda, professora Vanessa. Antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O curso de odontologia da Ulbra Canoas é o primeiro no Brasil a disponibilizar uma disciplina voltada à harmonização facial. A disciplina de harmonização e estética facial, inclusive, já é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia. O estudante Alexandre Voss comenta sobre as aplicações de toxina botulínica realizadas na clínica. Geralmente os pacientes chegam, primeiramente, a gente faz um ensaio fotográfico, diríamos, onde a gente vê todas as fotografias dos pacientes de frente, de lado, fazendo expressões, enrugando a testa, cheiro ruim, e a gente marca os pontos onde tem as rugas. E aí a gente sim marca pontos, selecionando os locais que a gente faz a aplicação da toxina botulínica. É feita uma profilaxia na região e de fato aplicado a seringa e as unidades relativas a cada ponto. Cada ponto depende do tamanho da ruga, a gente determina a unidade que é colocada no local. Para melhorar o resultado da reabilitação de pacientes que passaram a usar próteses ou mesmo para corrigir uma imperfeição estética, os alunos, com auxílio de professores, realizam a aplicação de Botox. O aluno e paciente Gabriel Pacheco realizou a aplicação da toxina na região frontal do rosto. A toxina botulínica eu apliquei ela um pouco acima do lábio aqui, porque eu tinha um sorriso que eu levantava essa parte um pouco mais que o outro lado. Então isso me incomodava um pouco e eu apliquei ali para corrigir, ficar mais reto, um sorriso mais harmônico. O procedimento não oferece riscos às pessoas, mas é necessário tomar alguns cuidados após a aplicação. Não deitar durante aquelas 4 horas, tentar ficar sentado, não comer coisa quente ali, não fazer esforço físico nesse período, para que ela possa espalhar bem e ficar bem acomodada ali. Os alunos de odontologia da Ulbra podem cursar a disciplina optativa de harmonização e estética a partir do 8º semestre do curso. Alexandre decidiu cursar a cadeira pelo amplo mercado que ela oferece. Eu escolhi cursar ela porque hoje em dia a estética está muito em alta, né? Os pacientes hoje procuram muito pela estética e eu pretendo, quando me formar, continuar aplicando toxina e ácido hialurônico também, pois a procura pelo rosto perfeito é muito grande, então eu gostaria de seguir nessa área da estética. O procedimento é realizado na Clínica Escola de Odontologia da Ulbra Canoas, às quartas-feiras, entre as 17 e 20 horas. O uso da toxina botulínica na odontologia é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. Eu quero começar conversando com a professora Vanessa. Afinal de contas, o que é toxina botulínica? Esse palavrão tão desconhecido para a grande maioria da população, mas que faz parte do dia a dia de vocês. Olá. A toxina botulínica, a gente poderia considerar como sendo um inibidor de uma atividade muscular. Então, quando ela é aplicada em algumas áreas musculares, a gente consegue observar a paralisação muscular de alguns feixes de fibras. Não toda a área muscular, mas alguns feixes de fibras, levando, por exemplo, à inativação desse músculo. O que muitas vezes nos requer, para procedimentos estéticos ou ainda funcionais, um aspecto muito mais jovial, porque
não mostram mais ou não demarcam mais as linhas de expressão do paciente. Que eram características da pessoa. Que são as características com as quais a gente consegue observar ao longo da vida do indivíduo, que vão marcando essas marcas, né, no rosto, especialmente na área de atuação da odontologia, que a gente consegue, então, melhorar com o uso dessa substância. Que ela não é uma substância extremamente duradoura, ela não é permanente, ela é reabsorvida pelo organismo e lentamente, com a atividade muscular, essas fibras elas vão tendo novamente a sua função e aqueles movimentos voltam a ser realizados. Como eram anteriormente. Como eram anteriormente. Professora, ela é aplicada em que parte do corpo? Ela, na área, né, na odontologia, a gente aplica no rosto. Né? A gente dá ênfase no terço inferior do rosto, para que ela haja como um colaborador do tratamento odontológico. Então, a gente trata o paciente e muitas vezes, após uma reabilitação protética, por exemplo, né, proveniente de um paciente mais idoso, ele ficou com algumas sequelas musculares proveniente do envelhecimento. Então, Perfeito. após a reabilitação protética, ainda alguma coisa pode ser melhorada. Aí entra, então, a toxina e os preenchedores, como o ácido hialurônico. Então, que vem complementar principalmente a volta dos lábios, né? E esse músculo, esse sulco nasogeniano que, com o passar do tempo, vai ficando mais profundo. Sim, Né? sim. Conforme a gente vai envelhecendo, a expressão, né, vai acentuando as nossas marcas faciais. Então, com o passar do tempo, 40, 50, essas marcas vão ficando cada vez mais profundas. Então, a gente atua aí para aliviar, não seria a palavra, para suavizar essas expressões. Tá, mas ela também, como você acabou de falar, tem um aspecto não só estético, e sobre isso eu quero falar em seguida, mas também tem um aspecto, digamos, medicinal, de repente para auxiliar a pessoa diante de alguma evidência muito forte que ficou, quem sabe depois de um acidente, que deu no rosto. A gente trata também pacientes com paralisia facial, depois de um AVC, por exemplo, ficou com o lado paralisado. Então, pode corrigir ou atenuar essas sequelas. Pode ser sequela de um acidente automobilístico ou mesmo de um acidente vascular, né, cerebrovascular. Perfeito. Nós temos, digamos, um aspecto estético, mas tem um aspecto medicinal, também, obviamente, que é utilizado na recomposição diante de um acidente, como a gente comentou. Isso. A gente também usa a toxina para pacientes bruxômanos. Por exemplo, o que é isso? São aqueles pacientes que apertam os dentes. É muito comum, né, na área da prótese, a gente ser procurado porque os pacientes apertam ou rangem os dentes. Isso é involuntário. Involuntário. Normalmente à noite, mas nos casos mais severos, durante o dia também. Então, o que acontece? O paciente, cada vez mais pacientes apresentam isso. Essa parafunção. Descreva um pouco para nós, porque isso é extremamente importante. Então, um paciente, a etiologia do bruxismo é alguma interferência dentária e a tensão nervosa. Então, essa tensão a gente vai eliminar por várias coisas. Tem pessoa que roe unha, tem pessoa que fica beliscando o dedo e outros apertam os dentes. Olha só. Então, a toxina pode ser utilizada, e a gente utiliza no nosso curso, para minimizar esse apertamento, principalmente do músculo masseter e do temporal. Olha só aí, porque é um procedimento involuntário, né? Involuntário. A pessoa nem se dá conta nem que se está dá, fazendo. muitas vezes não se dá, algumas se dá, mas na maioria não. Olha só. E, professora Vanessa, mais na questão estética, qual é o motivo que as pessoas buscam aplicar essa toxina botulínica no rosto, principalmente? Trabalhando mais especificamente com o terço inferior da face, que é a área de atuação maior do cirurgião dentista, o que eu poderia te dizer é que a gente contribui muito com o uso da toxina botulínica, seria especialmente no sorriso gengival. Porque muitos pacientes... O que significa sorriso gengival? Muito bem. O sorriso gengival, ele é caracterizado quando uma pessoa sorri e aparece um volume muito grande, uma altura muito grande de gengiva. Tá. O sorriso mostra os dentes e parte da gengiva. E parte da gengiva. Que, na verdade, nos confere uma característica de um sorriso um pouco mais agressivo. Então, na medida que a gente consegue, muitas vezes,
melhorar a estética dentária ou a função dentária, mesmo assim, esses pacientes eles continuam com esse sorriso gengival. E uma das utilidades ou das funções da toxina botulínica é justamente isso, é conseguir melhorar a qualidade do sorriso do paciente. De forma que com a aplicação da toxina, que é uma aplicação rápida de ser realizada, entretanto ela não tem uma durabilidade muito intensa, mas a gente consegue observar que em torno de aproximadamente 4 meses a gente consegue um resultado ainda muito favorável, que fazendo com que diminua a área, a ação muscular dessa região, que é no músculo orbicular do lábio e do músculo da asa do nariz, que é bem nessa área, onde na verdade existe um arqueamento do lábio superior e a gente consegue, portanto, inativar parte dessa musculatura, fazendo com que o lábio não tenha uma elevação tão evidente. Olha só. E melhora muito a estética do paciente. Olha só, o lábio não sobe tanto, consequentemente, a gengiva não aparece tanto. A gengiva não aparece tanto, deixando um sorriso muito mais suave, né, e mais agradável também aos olhos. E como esse material é aplicado? Ele vem numa concentração, na verdade, que a gente consegue identificar justamente, mas ele vem num vidrinho, onde ele deve ser diluído com uma substância com soro. E ele é aplicado, então, depois dessa diluição com uma seringa que a gente usa, que é uma seringa muito semelhante a uma seringa de aplicação de insulina, onde tem uma agulha curta, ela é uma agulha bem fininha, praticamente indolor. E a gente, então, precisa delimitar e fazer um planejamento de acordo com a necessidade individual de cada paciente, da sua área, e em relação também à sua necessidade bilateral do paciente. Porque a gente consegue observar que, eventualmente, tem pacientes, por exemplo, que ele tem um sorriso gengival que aparece, sim, uma grande área de gengiva, mas, além disso, ela não é unilateral. Um lado, por exemplo, tem uma elevação maior do que o do lado oposto. Então, a gente consegue calcular ou estipular a dosagem e fazer essa aplicação de acordo com a necessidade do paciente com o uso dessas seringas de insulina. Ou seja, precisa fazer uma análise do rosto todo Da face. para tratar um determinado aspecto. Sim, sim. Porque, na verdade, o que a gente gostaria de trabalhar com isso, o nosso desejo é sempre buscar uma harmonização. Uma harmonização associada aos dentes, primeiramente, porque é a nossa base, nós somos cirurgiões dentistas, mas e depois disso, o que a gente pode complementar para harmonizar esse paciente? O rosto dele ou especificamente o sorriso. Ou seja, em outras palavras, todas as partes que compõem o rosto devem estar em sintonia um com o outro e a partir desse aspecto vocês fazem, então, a aplicação para evidenciar mais ou trazer essa harmonia, essa sintonia. Essa harmonização facial. Hoje a gente sabe que a atividade do cirurgião dentista, a gente pode atuar, inclusive, na área próxima aos olhos, na região de testa, de glabela. Então, com esse avanço, a gente consegue também proporcionar ao paciente, mesmo os cirurgiões dentistas, tratamentos estéticos também nessa região. Na verdade, uma forma de uma harmonização facial. Então, o paciente ele chega, ele busca o atendimento especificamente odontológico e a gente consegue, mais do que isso, buscar não só dentário, e sim uma harmonização da face desse paciente, através desses materiais preenchedores. Pois é, e isso o profissional da odontologia pode fazer, mas sobre isso quero conversar com vocês no próximo bloco. O uso da toxina botulínica na odontologia é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos aqui para conversar sobre esse assunto a professora Elken Rivaldo e Vanessa Rossi. E eu gostaria de começar conversando contigo, professora Elken. Quer dizer que todo profissional da odontologia está habilitado para fazer a aplicação da toxina botulínica. Como vocês trabalham esse tema no curso de odontologia da Ubra? Bom, todo cirurgião dentista pode, trabalhar com essa técnica, desde que tenha, obviamente, um conhecimento. Como é uma coisa praticamente nova na odontologia, a autorização, o uso dessa técnica pelo cirurgião dentista, que antes era só pelo médico, Perfeito, a gente tem muitos cursos para credenciar dentistas para executar a técnica. Tá? São cursos mais rápidos que os cirurgiões dentistas mais antigos utilizam para sua formação. São cursos mais rápidos. O nosso curso da Ubra de odontologia teve a
a iniciativa de ter a primeira disciplina no curso de graduação, né? O primeiro curso de odontologia a ter no Brasil uma disciplina optativa que dá condições, ou seja, dá conhecimento para o nosso aluno, que será o futuro cirurgião dentista, a atuar nessa técnica. Quer dizer, quem não tem essa técnica, esse aprendizado na sua formação, precisa fazer uma complementação e depois pedir autorização para fazer essa prática. E no caso aqui do curso da UBRA, essa técnica já faz parte do próprio currículo. Exatamente. O nosso aluno tem essa opção, né, de fazer essa disciplina e ter todo esse conhecimento de uma forma muito mais completa do que cursos rápidos que existem no nosso mercado, que são cursos de 2, 4 dias, uma semana. Perfeito. Aqui não, o nosso aluno passa o semestre todo, né, aprendendo e praticando essas técnicas, tanto da toxina quanto do ácido hialurônico. Olha só, e quem mais busca a aplicação dessa técnica da toxina botulínica? São homens ou mulheres? Assim, professor, a gente consegue observar que existe uma grande busca por essa técnica de pacientes, sim, mulheres. Mas também conseguimos observar o crescente aumento da busca pela técnica de pacientes homens. Porque, na verdade, a gente consegue observar isso no reflexo do consumo de cosméticos por pacientes homens, sim, né? Sim. De uma maneira geral, os autocuidados, enfim, relacionados ao sexo masculino. Então, hoje, durante as nossas atividades, nós temos um perfil, assim, bastante misto, né? Claro que ainda com uma porcentagem maior de mulheres buscando esse tratamento, mas cada vez a gente consegue observar a crescente busca por esses padrões estéticos do perfil masculino também. Perfil masculino também. E os sinais de envelhecimento, professora Elkin, preocupam as pessoas quando buscam vocês para fazer algum reparo? Preocupam, e a gente tem notado que cada vez mais as pessoas mais jovens estão preocupadas com os sinais do envelhecimento. Então, na verdade, a gente tem hoje, principalmente no Brasil, acho que nos Estados Unidos, muito mais do que na Europa, aquela busca e aquela vontade de permanecer jovem e belo, né? O que é uma coisa que dá para discutir bastante coisas, né? Sim, então, a gente vê isso, que a faixa não é uma faixa etária mais elevada. Nós atendemos pacientes jovens, que é o primeiro sinal de uma ruga que caracterize o envelhecimento, às vezes são só porque a pessoa se expressa muito mais, né? Perfeito. Já buscam uma correção, preocupadas com essa visão de que precisa ficar linda para sempre. E agora eu queria conversar um outro assunto que vocês trabalham, acho que a professora Vanessa trabalha mais. O que é simetria, professora? A simetria é a gente conseguir observar os dois lados o mais parecido possível. Então, a gente começa a traçar alguns pontos, né, fazendo com que a gente consiga observar a relação de um lado, do lado direito, com o lado esquerdo do paciente. Por exemplo, a altura dos olhos, quando a gente passa uma linha, que ela, na verdade, é tudo trabalhado através de imagens fotográficas. E depois, de alguma forma, a gente acaba mostrando e identificando essas análises da simetria da face para o próprio paciente. Porque ele consiga observar junto com a gente e, nesse momento, a gente discutir e planejar o tratamento do paciente. Então, por exemplo, essas linhas ou esses pontos são pontos que a gente passa justamente na linha da altura dos olhos, para a gente ter uma direção, uma linha bipupilar, que ela deve ser paralela ao plano oclusal dos dentes do paciente. E a gente começa muitas vezes a observar que existem divergências na relação dessas linhas. Olha só. Quando a gente consegue separar para uma linha exatamente na linha média da face do paciente, a gente observa exatamente o lado direito ou o lado esquerdo e começa a fazer comparações. E essas diferenças da simetria da face, a gente consegue muitas vezes melhorar, não totalmente corrigir, mas sim melhorar com o uso desses preenchedores faciais. Não só, nesse caso, com o uso da toxina botulínica, mas também com o preenchedor facial como o ácido hialurônico, onde a gente consegue, então, harmonizar melhor o rosto do paciente. Então, algumas medidas que a gente já usa e já vem utilizando isso há muito mais tempo, que são medidas ou referências que são utilizadas para a questão odontológica mais associado aos dentes, ao plano oclusal, ao desenho do contorno da face em relação ao desenho de um incisivo central, por exemplo, que é esse dente mais da frente. Então, a gente começa a utilizar essas linhas, na verdade, para a gente conseguir trabalhar a harmonização do rosto como um todo.
É nesse sentido que a gente busca sempre a harmonização do paciente. Olha, e isso se fundamenta no estudo do Vitruvius, engenheiro romano, que acho que foi o primeiro grande sujeito que colocou essa técnica de ter alguma relação de uma parte do corpo com a outra, mas isso não é perceptível racionalmente. Isso é muito mais perceptível pela intuição da outra pessoa, tanto que você precisa tirar uma foto para medir e tal, né? Para medir, a gente consegue observar também, existem alguns programas de computador em que a gente consegue expor a nossa foto através da imagem e que ele duplica o lado direito, só o lado esquerdo, e a gente consegue observar o quanto diferente fica o nosso rosto. Então, na verdade, o rosto de um indivíduo, só com o lado dele direito duplicado, o lado esquerdo duplicado, a gente consegue observar que são 3 indivíduos diferentes, né, ou 3 faces diferentes. Então, através dessas medidas e desses pontos de referência, a gente consegue buscar uma harmonização para esse paciente e minimizar essas diferenças entre os lados. E não só entre os lados, mas também na relação dos terços da face, né? O terço mais superior, o terço médio ou o terço inferior da face, deixar também mais harmônico com esses preenchedores. Professora Elvin, ok, tudo isso aí ajuda e resolve, segundo a técnica, a ciência que vocês estudam, mas ainda tem um elemento que é central. Se o sujeito não se aceita, todos esses procedimentos também não resolvem muito, não é verdade? É verdade. Eu acho que sempre ponho, né, a gente nas aulas que a estética é muito pessoal. Então, eu posso achar que aquele dente está feio e o paciente está muito satisfeito com ele. Perfeito. Com a cor. Então, agora, na era do clareamento, né, todo mundo quer dente branco, sim, branco homo. sim. Então, assim, de repente, não é um desejo do paciente aquilo. Na verdade, o cirurgião dentista ele tem que ouvir o que o paciente quer, né? Tem que ver qual é a queixa, o que realmente incomoda esse paciente, em se tratando de estética, né? Nada de função. Sim. Se tratando de estética, a gente tem que ouvir o que é estético para ele, que difere do que eu acho bonito e estético do que tu acha, do que a Vanessa acha. Sim. Então... Quer dizer, sempre no caso estético, a vontade do sujeito, o belo do sujeito precisa ser considerado. A nossa obrigação, digamos assim, é disponibilizar e explicar para aquele paciente o que a gente pode oferecer, quais são as vantagens e as desvantagens, né? E ele vai ver se aquilo realmente importa para ele ou não. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e depois nós voltamos para o recado final. A dica do programa de hoje é informar a população de que a Universidade Luterana do Brasil possui em seu curso de graduação de odontologia a disciplina optativa de harmonização facial. Os procedimentos executados na disciplina disponíveis para a população em geral são a aplicação de toxina botulínica e ácido hialurônico. Os interessados deverão encaminhar-se ao setor de agendamento da graduação da Universidade de Odontologia. É importante ressaltar que esses procedimentos deverão ser executados por profissionais capacitados. Se você for executar o procedimento na Universidade Luterana do Brasil, seja bem-vindo, pois os nossos profissionais estão capacitados para atendê-lo. Caso você vá procurar um profissional extra-universidade, sempre procure verificar as habilidades deste profissional. Ok, nós vamos então agora para o recado final. Professora Vanessa, qual é o seu recado final sobre esse tema que nós abordamos? Eu gostaria de dizer que aqueles pacientes, aquelas pessoas que gostariam de buscar uma avaliação ou um atendimento, especialmente da harmonização facial, que busque por profissionais credenciados, profissionais de confiança, que avaliem, né, os casos anteriores e que consigam realizar a sua vontade e o seu desejo muito mais do que o desejo do próprio profissional, indicando um tipo de tratamento necessário. Muito bem. Professora Elkin, seu recado final? Meu recado final é a ideia do professor Pitangui, né, Ivo Pitangui, que antes da pessoa pensar num procedimento estético, cirurgia plástica, mesmo procedimentos de harmonização facial, pense primeiro em consultar o seu dentista para fazer um tratamento, se necessário, mas cuidar primeiro da saúde oral. Muito bem. Então, muito obrigado, professora Elkin, obrigado, professora Vanessa, por essa conversa. Muito obrigado você que nos acompanhou e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!